O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu na sessão desta quarta-feira excluir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, da base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social, o PIS, e para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS. O PIS e COFINS são pagos por empresas de todos os setores. Por 6 votos a 4, predominou no plenário o entendimento de que o ICMS não compõe o faturamento ou receita bruta da empresa e, portanto, deve ficar fora da base de cálculo do PIS/COFINS. Isso porque o valor correspondente ao ICMS, que deve ser repassado ao fisco estadual, não integra o patrimônio do contribuinte, não representando nem faturamento nem receita, mas mero ingresso de caixa ou trânsito contábil. Apenas 2 ministros votaram nesta quarta-feira, já que o julgamento havia começado na semana passada. Assim como a maioria, o ministro Celso de Mello acompanhou a relatora, ministra Carmen Lúcia. Concluindo acertadamente no sentido da inconstitucionalidade da inclusão dos valores pertinentes ao ICMS na base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS, em razão de os valores recolhidos a título de ICMS não se subsumirem à noção conceitual de receita ou de faturamento da empresa. O ministro Gilmar Mendes seguiu a divergência, aberta na semana passada pelo ministro Edson Fachin. Somarei meu voto aos que negam provimento ao recurso na linha do que já assentei quando do julgamento do RE 240.785. Com efeito, não vejo razão para alterar minha posição quanto ao tema em deslinde. Com todas as vênias, não vejo como extrair da própria norma constitucional que a inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS viole a noção de faturamento. É tarefa do legislador demarcar esse conceito. O ministro mostrou preocupação com o impacto da decisão. Em 2014, a Fazenda nos informou que esta decisão custaria ao erário algo em torno de 27 bilhões anuais, em perda de arrecadação em 2015, sem levar em conta as ações de repetição de indébito. Por sua vez, como já foi dito, no anexo de riscos fiscais, consta a estimativa de impacto de 250 bilhões de reais. O ministro Dias Toffoli, que já havia votado com a divergência, reafirmou seu posicionamento. Defender que o ônus do ICMS não é receita do vendedor, que simplesmente repassaria como depositário o valor para o Estado-membro, a meu sentir, significa incorrer em nítido erro de perspectiva com a devida vênia. Por isso, repito, o contribuinte do ICMS é o vendedor da mercadoria e não o consumidor. O vendedor responde em nome próprio, por débito tributário próprio. Portanto, o imposto é uma despesa para o vendedor. Como toda empresa busca o lucro, todas as despesas que oneram o exercício da atividade econômica e a mais-valia são repassadas para o preço das vendas. Por tal motivo, é que a despesa do ICMS passa para dentro do preço das vendas. O que o comprador paga, valor que cobre as despesas do vendedor e propicia o lucro empresarial, constitui receita bruta da empresa. Eu entendo, com a mais respeitosa vênia, que estamos realmente fazendo uma reforma do sistema tributário a partir das razões que fundamentam a decisão. E pelo exposto, através desse voto, faço a integração das razões já lançadas anteriormente na sessão passada para, com as maiores vênias, acompanhar os outros votos proferidos pelo ministro Luiz Edson Fachin, pelo ministro Luiz Roberto Barroso e hoje também subscrevo o voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio para falar um pouco mais sobre a sessão de ontem no plenário sobre essa decisão. Gisele, qual é a fonte de custeio da Seguridade Social? A Seguridade Social, Érica, ela abarca áreas extremamente importantes, como previdência social, assistência social e também a saúde pública. A própria Constituição, ela estabelece quem é responsável por esse financiamento e diz que toda a sociedade ela é responsável pelo financiamento da Seguridade Social. Então, nós vamos ter recursos da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios, além das contribuições sociais. A COFINS, ela é uma contribuição que se destina ao financiamento da Seguridade Social.
O PIS, por sua vez, ele tem por finalidade financiar tanto os abonos salariais quanto as questões relacionadas a seguro-desemprego. Então, todas essas duas contribuições, PIS e COFINS, elas estão previstas na Constituição Federal e a cobrança das duas contribuições, elas foram, na verdade, instituídas por leis complementares. A base de cálculo dessas contribuições, no que diz respeito à incidência, é exatamente o faturamento ou a receita bruta das empresas. O que o recurso extraordinário acabou discutindo é saber se o ICMS podia ou não ser incluído na base de cálculo exatamente dessas duas contribuições, tanto PIS quanto COFINS. Gisele, a gente pode dizer que esse julgamento de ontem no plenário é histórico em relação à matéria tributária? Com certeza. E tem um impacto financeiro muito grande, tanto para a União quanto para as empresas. A União estima um impacto financeiro em torno de 250 bilhões de reais. Já as empresas, até porque todas as empresas elas são obrigadas a pagar as contribuições sociais e também o PIS, elas devem também ter um impacto, inclusive na desoneração tributária. E isso certamente pode refletir no preço dos produtos, no preço dos serviços que são prestados. O julgamento aqui na Suprema Corte, ele acabou prevalecendo por maioria, foi uma maioria apertada de 6 votos a 4, e o entendimento que prevaleceu foi exatamente no sentido de que o ICMS, ele não integra o patrimônio do contribuinte. Quando a empresa, ela recebe o ICMS, ela o faz e o repassa exclusivamente para os cofres estaduais. Então, tendo em vista que esse valor arrecadado pelas empresas, ele não integra o patrimônio, ele não forma a receita da empresa, por esta razão, prevaleceu o entendimento, então, de que não faz parte do faturamento, não faz parte da receita bruta e que, portanto, não deve fazer parte da base de cálculo, tanto do PIS quanto da COFINS. E essa decisão de ontem do plenário passa a valer a partir de quando? Essa decisão teve a repercussão geral reconhecida. Isso significa que todos os demais tribunais deverão seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Há uma informação de que em torno de 10 mil processos aguardavam o julgamento da Suprema Corte em relação a esse assunto. Houve um pedido, e aí isso foi feito numa sustentação oral pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, no sentido de que houvesse uma modulação dos efeitos, que significa estabelecer um outro momento para que a decisão do Supremo começasse a valer, por conta da preocupação em relação aos cofres públicos. No entanto, esse pedido ele foi feito na sustentação oral, não havia um pedido por escrito dentro dos autos do processo. Em razão disso, o Supremo não acabou entrando nessa questão da modulação dos efeitos. Normalmente, as decisões elas passam a valer a partir da publicação do acórdão, se não houver nenhuma decisão em sentido contrário do Supremo Tribunal Federal. Existe aqui uma possibilidade de que a Procuradoria da Fazenda apresente embargos de declaração para poder discutir exatamente essa questão dos efeitos das decisões, nesse caso concreto. O que pretende é que essa decisão venha ser aplicada apenas a partir de 2018. Então, é provável que o Supremo Tribunal Federal, caso haja a apresentação desses embargos de declaração, venha discutir não o tema em si, que já foi julgado com repercussão geral reconhecida, mas a questão da modulação dos efeitos. Isso pode acontecer. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação por hoje. A gente volta a se falar semana que vem. Eu que agradeço. Até lá. Até lá.